Oi a todos. Eu quero mostrar para vocês a diferença de um jornalista de esquerda e um jornalista isento. A reportagem não dizia que o Bolsonaro a tinha ameaçado. A reportagem dizia que, o título dizia o quê? segundo um documento de Itamaraty, ela tinha acusado o Bolsonaro de tê-la ameaçado. Ou seja, ou ela tá mentindo agora, ou o vice-cônsul inventou do nada essa acusação. Não, o que eu digo, isso aí é para ser manchete. Eu acho que o problema começa na liderança intelectual, quando a camada intelectual se corrompe e passa a servir de megafone de interesses políticos e partidários, o exame da verdade, o exame dos fatos fica prejudicado e a população acaba embarcando na onda. A consequência política vem da causa cultural. Então, os governos ruins do Brasil, eles também vieram por falta de senso crítico da camada intelectual e do exame da verdade. Em relação ao caso da manchete da Folha de São Paulo, é o seguinte: existe o documento que fala que houve um relato de ameaça de morte do pai do menor, que no caso era o Jair Bolsonaro, a ex-mulher do Bolsonaro, Ana Cristina Vale. Isso é um telegrama que foi escrito por um embaixador, o Carlos Henrique Cardim, só que não foi ele que ouviu da boca da Ana Cristina Vale, ex-mulher do Bolsonaro, esse relato de que ela teria sido ameaçada de morte por ele. Ele veio a público, na matéria tem a declaração dele, e ele disse que essas informações foram transmitidas pelo então vice-cônsul da Embaixada Brasileira na Noruega, em Oslo, lá na Noruega. O vice-cônsul, ele acabou de ser identificado, é o Matheus Henrique Zoc. Matheus Henrique Zoc. Ele não veio a público em nenhum momento para dizer de onde ele tirou essa informação. E eu conversei hoje de manhã, depois que eu soube o nome desse vice-cônsul, mandei um e-mail para ele, descobri o e-mail dele, fiz contato, ele me deu o telefone da assessoria de imprensa do Itamaraty, me encaminhando para a assessoria de imprensa. Liguei para lá e a assessoria de imprensa deu a entender, porque ficou de me enviar uma nota oficial que ainda não enviou, que ninguém vai se pronunciar sobre o caso até agora. Então, o Matheus Henrique é o vice-cônsul, ele não vai falar. A ex-mulher do Bolsonaro diz agora que ela não fez esse relato e que ela não falou com o vice-cônsul na época. Quem teria falado foi o marido norueguês, pelo telefone, com alguém da Embaixada Brasileira na Noruega, que a gente supõe justamente ser o vice-cônsul, e que ela teria perguntado ao marido norueguês se ele falou alguma coisa sobre a ameaça, e que ele teria dito que não. Então, existem... a informação que baseou a manchete da Folha de São Paulo está registrada num telegrama, só que ela foi obtida, como eu disse, de uma maneira indireta. Então, eu fiz um comentário longo, analisando minuciosamente o caso hoje no Jornal da Manhã, está disponível em Jovem Pan News para quem quiser ver com mais detalhes. Existem 3 hipóteses, que são: a hipótese mais generosa é a ex-mulher do Bolsonaro ter falado a verdade tanto lá atrás quanto agora. Quer dizer, ela não falou em ameaça nenhuma, houve algum mal entendido ou alguém agiu de má fé e que resultou nesse registro do documento da ameaça. E agora ela diz que não fez, porque ela não fez mesmo, porque teria havido só um mal entendido. Essa é a hipótese generosa com ela, apenas por especulação lógica, sem qualquer juízo de valor. Outra hipótese é a seguinte: a segunda hipótese é que a ex-mulher do Bolsonaro mentiu anos atrás, no calor da disputa judicial pela guarda do filho de 12 anos, acusando o Bolsonaro, inclusive para pessoas próximas, inclusive para esses brasileiros que conviveram com ela, segundo uma nova matéria da Folha, acusando, portanto, o Bolsonaro de ter feito uma ameaça que ele não fez. Porque, como o embaixador registrou nesse telegrama, abro aspas, aduziu ela que tal acusação poderia motivar pedido de asilo político neste país, Noruega, fecho aspas. Então, existe a possibilidade dela ter mentido feito isso para conseguir sobre o asilo, a ameaça, que ele não ameaçou, e ela ter feito isso para conseguir o asilo. Para morar na Noruega. Um motivo, e o motivo está registrado no mesmo telegrama. Então, nesse caso, a Ana Cristina Vale teria mentido também agora ao dizer que não relatou a ameaça, porque na verdade ela relatou mentirosamente uma ameaça que não sofreu. A terceira hipótese é a que a Ana Cristina só mentiu agora ao dizer não ter sofrido a ameaça de Bolsonaro, nem tê-la relatado, mesmo tendo sofrido e relatado. Essa hipótese é a que pega pior para a imagem do Bolsonaro, porque aí ele teria ameaçado ela.
Então eu vejo, o que eu vejo é uma necessidade de fazer crer que essa hipótese é a verdadeira. Eu não tenho, eu não tenho. Claro que é, Joel, você está fazendo isso agora. Não existe até o momento, não existem elementos disponíveis para confirmação de que qualquer uma dessas 3 hipóteses que eu apontei seja verdadeira. O que é preciso ter em mente é que o relato de uma ameaça é uma coisa, a ameaça em si é outra. Também não existe nenhuma prova de que essa ameaça aconteceu. Até agora a gente não tem nem a gravação de um suposto telefonema em que a Ana Cristina teria dito para o vice-cônsul sobre a ameaça. E eu preciso só colocar aqui, como uma análise mais crítica, que muitas vezes em delação premiada, você tem lá o relato dos delatores, e aí aquelas pessoas envolvidas, amigas do partido e tal, eles sempre falam, o relato do delator não é prova de que houve o crime. O relato é uma coisa, aí você vai lá depois descobrir a prova. Então não dá para tomar o registro terceirizado de um suposto relato da ex-mulher de Bolsonaro como uma comprovação da ameaça do Bolsonaro. São duas coisas diferentes, aí cada um avalia por si. Eu tô aqui falando, fazendo uma análise minuciosa. É uma fofoca. Isso é uma análise. Mas aí não não dá, é uma fofoca. Não dá São pra várias dizer. possibilidades. Isso é uma fofoca. É uma fofoca, mas ele Uma tá fofoca. colocando os fatos. Jornalisticamente relevante que foi veiculado, não é que Bolsonaro fez uma ameaça. Ninguém sabe se ele fez ameaça. fofoca. E eu, na verdade, No pessoalmente Telegrama. acredito que ele não fez ameaça nenhuma. Essa história tá com cara de... Enfim. Tá com cara de TV que na mãe, no Fama. calor da briga ali, acabou denunciando algo. Veja. Agora é o seguinte, o fato jornalisticamente relevante não era se o Bolsonaro fez ou não uma ameaça, que isso não está em discussão aqui, isso é impossível de saber pelos dados em jogo. A questão relevante é, ele foi acusado pela ex-mulher de ameaçá-la lá na Noruega, lá atrás? As evidências até agora indicam que sim. Até no registro do sabe qual é a documento. O Itamaraty falsificou Não, uma não, coisa... falsificar não, Não, erro. criou- Pode um ter erro, cometido um erro. Dito erro. Inventou, né? Existem Inventou. várias Não, pode ter possibilidades. havido um erro. Invenção. Um erro no registro da Invenção. ocorrência. Cada um entende o que quer. É Vocês isso. colocaram todas as hipóteses aqui. Não, cada um não entende Posso o que quer. colocar uma outra? Claro, outra claro. do Eu coloquei as Bolsonaro? hipóteses, porque aí abre margem para discussão em Mas de vários qualquer níveis. forma, Mas tem a enfatizar uma discussão coisa. sobre o caráter jornalístico, Mas quando como se foi fala feita a de Bolsonaro, matéria. Tem uma Nos pergunta, estados. Felipe. Que história que não Felipe cola em Moura, mim. uma pergunta. A Folha, nessa matéria, no seu julgamento, Tanto que defende mentiu? a Folha, meu Deus. Para fazer a análise da Folha, Ela precisa afirmou- de mais tempo. Eu fiz lá Você já no fez meu análise, meu programa, caro. eu fiz- Dada eu a sua fiz por análise. escrito. Briga, Não, é porque a matéria da Folha tem 21 parágrafos. Isso, você analisou E a todos. maneira Na como sua- ela foi construída exige uma análise mais minuciosa. A gente tem tempo para fazer essa análise? Aí é só... Não, o no Emílio seu decidir. juízo, no seu juízo, a matéria mentiu? O que a matéria faz é que Sim ela, ou não? ela Sim ou não? trata... Você quer que ele pense igual você, Joel, pelo amor de saber. Deus. Só pra eu não deixar vou dar claro, essa chata. porque isso está sendo usado como uma forma de demonização da própria mídia pela campanha da candidata ali, a deputada estadual, pela campanha do Bolsonaro, usando a Folha mentiu, acusou o Bolsonaro de ter ameaçado a mulher. A Folha acusou o Bolsonaro de ter ameaçado Mas a o mulher. título era A questão não é mentir ou não, é que Mas fala, existem acusaram várias o nuances jornal de e mentir. É preciso fazer uma crítica qualificada. Eu não sou uma mente binária para dizer... Sim, o seu não, pô. Ou não. quando ele O na que existe, parede, de pra fato, saber. o que existe de fato é que as pessoas usam o termo fake news, e eu estava explicando isso aqui no intervalo, né, para você. As pessoas usam o termo fake news que parece assim que uma notícia é mentirosa. E aí, às vezes o problema não é que a notícia seja mentirosa, às vezes o problema é que existe ou uma meia-verdade ou é uma construção da notícia que dá um impacto diferente Do daquilo que o conteúdo. resto da matéria exatamente. mostra. Então não dá para fazer uma análise binária. Eu tenho colocações a respeito da matéria da Folha, Isso. porque a Ana Cristina Vale aparece para falar, para dizer que não foi ela que passou não foi ela que conversou e tal com o então vice-cônsul, no 20º parágrafo, são 21 parágrafos, no 20º parágrafo da matéria que ela fala isso, numa seção da matéria que é colocada como outro lado. Quando o Ministério Público faz uma denúncia sobre um investigado, por exemplo, aí a imprensa vai lá, publica toda a denúncia, às vezes num dos primeiros parágrafos fala, fulano nega e tal, e lá embaixo bota o outro lado, aí o advogado vem e detalha tudo. No caso da Ana Cristina, ela não é a pessoa acusada. Ela é a pessoa que fez a acusação. Então o que ela fala sobre aquilo que ela falou no passado é uma coisa importante que eu acho que merecia parte do estar fato, né? no começo da matéria, né? Em algum lugar ali. O telegrama, de fato, ele existe. Pirâmide invertida, chuchu. Agora, ele é, como eu disse, resultado de uma coisa que também não fica claro. Você tem que ir somando as informações que são passadas ao longo da matéria, porque não fica claro que foi escrito por um embaixador que ouviu de um vice-cônsul que teria conversado com a Ana Cristina, sendo que o embaixador não diz exatamente ele conversou, ele teria conversado, e ela diz que não conversou, que quem conversou foi o marido norueguês. E isso não fica claro logo de cara para o leitor.
Então ela produz um impacto e é divulgada de uma maneira que eu não acho jornalisticamente correta. Agora, eu nunca me posicionei contra a notícia de que existe o telegrama, é simplesmente a maneira como é colocado. E, inclusive, na matéria inicial, o vice-cônsul, que seria uma pessoa para tentar esclarecer ou dar uma versão do fato muito importante, fundamental, ele não é sequer identificado. Então eu acho também, sem aqui descartar a hipótese da divulgação, porque isso precisaria de uma análise maior, eu acho também que a imprensa precisa apurar muitas coisas antes de divulgar. Então, assim, o nome do Matheus Henrique Zoc só veio depois. Na matéria original da Folha, pelo que eu entendi, pelo que eu li, ele não aparecia. E também não ficava claro que ele não vai se pronunciar a respeito. Eu entrei em contato com o Matheus Henrique Zoc, ele me passou pessoalmente por e-mail os telefones da assessoria, repito, e o Itamaraty ficou de divulgar uma nota mostrando que eles não vão se pronunciar, porque eles não podem, é caso privado, não vão se pronunciar mesmo tendo havido o vazamento. E já houve a notícia de que o vazamento está sendo apurado e vai haver um processo disciplinar para punir aquele que vazou. É desagradável porque mexe com a imagem de um candidato a presidente na véspera da eleição e depois não tem o sujeito não pode, por lei, se pronunciar a respeito para esclarecer se falou ou não com a ex-mulher dele. Então, fica mais difícil responder sim ou não quando existem tantas nuances.